Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Quero novamente agradecer a presença de todos os irmãos que foram incomodados pelo Espírito Santo a estarem hoje à noite aqui cultuando o nome de Deus. Aos nossos visitantes se sintam abraçados pela igreja, é sempre muito bom recebê-los. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcados, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor esteja, Senhor, neste momento nos nossos corações, na nossa mente, Senhor, esteja, Senhor, nos afastando dos barulhos do mundo, e que os nossos ouvidos, o nosso coração estejam atentos à Tua mensagem, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, para a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja nos direcionando, Senhor, nessa noite, nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, e que essa palavra, Senhor, traga mudança para as nossas vidas, que ela possa ser relevante para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Além do que as minhas mãos podem tocar. Esse é o título da nossa mensagem. Nós somos leigos, não temos uma formação do seminário teológico, nós pregamos não com muita frequência, e geralmente a gente deixa preparado o sermão para a hora que o pastor nos convocar, e geralmente ele nos avisa com antecedência. Então, no início do mês, o pastor disse que essa noite estaria pregando, e eu preparei o meu sermão, mas quase eu levei um susto semana passada, porque o pastor pregou exatamente o texto anterior a esse que eu tinha pregado, que eu iria pregar hoje, e até me passou pela cabeça de repente mudar, para não ficar numa sequência, mas esse era um texto que já havia tocado no meu coração há algum tempo, e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Espírito Santo me trouxe. Antes de a gente se aprofundar no texto, gostaria de trazer aqui alguns detalhes sobre esse evangelho que nós acabamos de ler
e sobre o autor também, quem escreveu esse livro. O autor do Evangelho de Lucas é Lucas, obviamente. Ele foi escrito aproximadamente entre o ano 60 e o ano 63 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 30 anos após a morte de Cristo, 30 a 33 anos após os fatos terem ocorrido. Ou seja, isso era algo que ainda estava presente no meio em que ele frequentava. O evangelista Lucas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma curiosidade, e ele nasceu na cidade de Antioquia e hoje está localizada na atual Turquia. Ele era médico e discípulo de Paulo. Pelos fatos relatados, ele não estava presente em Israel, em Jerusalém, na Galileia, durante quando esses fatos ocorreram. Ele não foi uma testemunha ocular desses fatos, mas ele, como médico e também conhecido como um parâmetro na época, como jornalista, ele fez uma investigação sobre tudo aquilo que os discípulos relatavam sobre Jesus. Ele conseguiu dar uma visão mais técnica do que acontecia, uma visão imparcial, já que ele não estava impactado pelaquilo que estava ocorrendo, pelos milagres de Jesus e pela ação de Jesus entre o povo naquela época. Lucas, juntamente com Mateus e Marcos, compõem o que é chamado evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Eles têm a mesma estrutura, eles têm praticamente os mesmos textos, algumas diferenças, mas contados de ponto de vista diferente, de ângulos diferentes e para públicos diferentes. Mateus, também conhecido como Levi, foi apóstolo de Jesus. Ele escreveu o seu evangelho para os gentios, para os judeus, para os judeus. Marcos, que era também um discípulo de Paulo, ele escreveu para os gentios romanos. Basicamente, o público que ele escreveu eram os romanos. Lucas também escreveu para os gentios, mas de uma forma mais ampla. Todos aqueles que não eram judeus, que não estavam enraizados dentro da cultura judaica, foram público-alvo dele. João, que não é um evangelho sinótico, mas ele foi escrito para todos os cristãos, mas trazendo o Jesus Deus, o Deus Filho, apresentando ele como Deus e fortalecendo a nossa fé de que ele era o Messias, ungido de Deus, aquele que traria a salvação para o mundo. Adentrando a mensagem, nós ouvimos sobre a pesca maravilhosa, um dos textos mais conhecidos do cristianismo, muito famoso, que nós desde pequeno nós ouvimos falar dele, cantar e cantamos ele. Quem não conhece o Pedro, Tiago e João no barquinho, e o mestre mandou jogar para o outro lado, no mar da Galileia, e isso traz uma dificuldade para nós. O que nós podemos extrair desse texto para os nossos dias? O que nós podemos trazer de relevante para nós hoje em dia, já que esse texto, escrito há quase 2000 anos, pregados inúmeras vezes, milhares de vezes talvez, o que esse texto tem a dizer? Eu poderia pegar o meu celular e colocar lá no YouTube, fazer uma busca, pesca maravilhosa, Lucas 5, um sermão, e eu estaria ouvindo algo que já foi dito. Mas a maravilha da palavra de Deus é que a palavra de Deus, cada vez que ela é aberta, ela toca os nossos corações e ela traz mensagens
de pontos de vista diferentes, e ela sempre nos mostra aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar naquele momento. E é o Espírito Santo que toca cada um de nós. É por ele, é por causa dele que nós temos a revelação do Evangelho. É por causa do Espírito Santo que as escamas caem dos nossos olhos, podemos enxergar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo quem nos tirou do lamaçal do pecado e que nos trouxe para o seu meio e para a sua salvação. Esse texto, ele me traz a refletir sobre 3 pontos de vista. O Espírito Santo abre os nossos corações para 3 lições. A primeira é a lição de ouvir, está lá no verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Isso nos ensina o quê? Que nós devemos estarmos preparados para ouvir a voz do Mestre. Simão era um pescador experiente. Além do mais, o barco não era só dele, a pescaria, aquele negócio, não era só dele. Tiago e João, também apóstolos, posteriores apóstolos de Jesus, eram seus sócios, como está descrito lá no verso 10. Eles estavam frustrados, cansados, abatidos e talvez até temerosos, afinal, se eles não pescarem, da onde que eles tirariam dinheiro para o seu sustento? Mas eles estavam sensíveis à voz de Cristo, eles confiavam em Cristo, eles sabiam que em Cristo ele podia confiar. E nós estamos preparados e atentos para ouvir a voz de Cristo? Nós estamos preparados e atentos para ouvir a voz de Cristo? Como que nós ouvimos a voz de Cristo? Nós estamos dormindo e vem um sonho, é uma visão. Cristo, ele pode falar dessa forma também, não que não fale dessa forma, mas Cristo deixou a sua palavra para nós, deixou revelado a sua palavra através das Escrituras, e através da sua palavra, através da meditação na palavra de Deus, uma vida de oração, em momentos de intimidade com Deus, é que nós podemos ouvir a palavra de Deus. Como que nós vamos ouvir a palavra de Deus se nós não temos a intimidade com Ele, se nós não conhecemos aquilo que Ele já nos revelou? E nós temos que estar sensíveis a isso, porque muitas vezes nós confundimos a nossa vontade, o nosso ego, como a palavra de Deus. Mas meditando a palavra de Deus, nós sabemos quando é a vontade de Deus, ou quando é o nosso ego, a nossa vontade, o nosso eu querendo se aflorar. Nós temos que estar preparados para obedecer a palavra de Deus, mesmo quando pareça um absurdo. Afinal, como que nós lemos, após uma noite inteira no mar, pescadores experientes não conseguiram pegar nada, e alguém que nunca tinha subido num barco para pescar disse: joga a rede do outro lado. Um outro exemplo que nós temos, podemos
voltar um pouco no Antigo Testamento, a gente pode pegar o exemplo de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito. E Deus deu as instruções para Moisés como ele deveria fazer. Moisés, se ele não tivesse essa intimidade com Deus, se ele não soubesse ouvir a voz de Deus, não conhecesse esse Deus que se revelou para ele, ele poderia, no momento do chamado, ter juntado o povo e ter partido pelo deserto para voltar para Canaã. Mas não era essa a vontade de Deus. Ele poderia ter ido, talvez nem todos teriam aceitado, teria chego no Mar Vermelho, o mar fechado, ele teria que voltar atrás. Ele poderia também ter, mesmo após a 10ª praga, ter falado: não, os egípcios estão irritados agora por conta desse mal que ocorreu aqui, não vou agora, eu vou esperar eles acalmarem. E Faraó poderia ter dissipado todos os judeus, ou ele simplesmente poderia ter falado: não vou sair daqui não, vou ficar aqui, tá bom, a gente já está aqui há quanto tempo? Mas ele obedeceu a voz de Deus, ele estava sensível à voz de Deus, ao chamado de Deus, e obedeceu. E obedecer é o segundo ponto, é a segunda lição que nós podemos tirar desse texto. No verso 5 diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Obedecer. Simão deixou todo o seu eu de lado. E abrindo parênteses aqui, hoje o que é ensinado muito é o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, o individualismo. Isso é o que é ensinado para cada um de nós, que a minha vontade ela é mais importante. E talvez, se fosse um de nós ouvindo essa palavra de Deus, como Pedro ouviu, teríamos dito: você é um carpinteiro, nunca subiu num barco? Ou, para trazermos aqui para a nossa realidade, parafraseando, você nunca fez uma contabilidade na sua vida? Como que você me manda fazer isso? Ou você nunca arrumou um trator? Você vem me dizer o que eu tenho que fazer? Você nunca fez uma petição, você nunca obturou um dente, você nunca fez uma lasanha, você nunca cozinhou. Como que você vem me dizer o que eu tenho que fazer? E Pedro poderia ter dito: eu faço isso desde que eu nasci, meu pai me trouxe nesse barco aqui enquanto eu ainda amamentava, eu fiquei a noite inteira aqui, e você vem me dizer o que eu tenho que fazer? Nós estamos preparados para obedecer? E essa é uma palavrinha muito difícil para nós seres humanos, obedecer. Basta vermos as crianças. Se você chegar com uma criança e falar: ó, não toca naquilo ali, o olhinho dela brilha, já pensando em como que ela vai fazer para ir lá tocar. Isso faz parte do nosso DNA. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos ouvir a palavra de Deus. Lucas 9,62 diz: pegue o arado e não olhe para trás. Mesmo Lucas 9,23 diz: tome tua cruz e me siga. Nós devemos estar preparados para ouvir e obedecer. E a terceira lição que nós podemos tirar da palavra de Deus, do texto lido hoje, é o verso número 11, que diz:
e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui de fato deixaram tudo, deixaram de ser pescadores de peixe, e passaram a serem pescadores de homens. E mesmo que em dado momento eles possam ter duvidado se realmente Cristo era o Messias, eles o seguiram. Mesmo se em dado momento eles pensaram: será que eu fiz certo ter deixado aquilo que o meu pai fazia, que eu iria fazer, que meus filhos iriam fazer, algo que nós já estávamos preparados e garantidos no mundo? Será que eu fiz certo em deixar tudo e seguir a Cristo? Mesmo que no momento de vacilo, Pedro aqui abandonou Cristo, negou Cristo 3 vezes, os outros apóstolos também, os outros discípulos também abandonaram naquele momento, no momento de morte. Será que provavelmente eles pensaram: será que o ungido de Deus, o Filho de Deus, passaria por isso? Mas eles foram em frente. Assim como nós podemos vacilar, eles vacilaram, mas entenderam que Cristo era realmente o ungido de Deus, e o seguiram, e deram as suas vidas a esse Deus, ao Deus Filho. Mas será que nós, essa noite, ou nós na nossa vida, estamos preparados para largar tudo e seguir a Cristo? E esse largar tudo não é necessariamente como eles fizeram, deixaram aquilo ali e passaram a seguir o Mestre, mas é deixar tudo aquilo que nos amarra ao mundo. E é por isso que essa noite o Espírito Santo nos convida a deixar tudo e seguir Jesus, deixar os nossos vícios, os nossos medos, a nossa ambição, deixar os nossos pecados, deixar a nossa pseudo-segurança, e não por uma pesca maravilhosa, não por um barco cheio de peixes, não pela segurança alimentar, não pela abundância, mas pela salvação que há no nome de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro tesouro que nós temos. Nossa vida tem que estar cheia desse Espírito que nos conduz à salvação, que nós possamos deixar tudo que é de mal, tudo que é de ruim, tudo aquilo que nos afasta de Jesus Cristo, e lembrar, assim como nós cantamos hoje: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu estou aqui essa noite, não é por mim. Se eu tenho uma família, não é por mim. Se eu tenho um emprego, não é por mim. É para Deus, é para a glória de Deus. E eu gosto muito de bater no seguinte raciocínio: quando o que nós temos é para a honra de Deus, para a glória de Deus, aquilo nos basta, aquilo nos satisfaz. Porque se eu tiver muito dinheiro, mas não for para a glória de Deus, aquilo me traz sofrimento. Se eu tenho pouco dinheiro, aquilo me faz falta, mas se é para a glória de Deus, aquilo é o suficiente para a minha alegria. A nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus.
deixar tudo aquilo que nos afasta dessa glória de Deus e seguir Jesus Cristo. Amém?